Sabe aquela pessoa que você acredita conhecer de verdade? Aquela que você deixa entrar na sua casa, oferece seu sofá, seu prato de comida, seu coração, acreditando que é família, que é sangue do seu sangue. Pois é, eu fiz isso. Acolhi minha prima viúva como se fosse minha própria irmã. Ela tinha acabado de perder o marido, parecia tão frágil, tão indefesa. Eu jurei para mim mesma que faria de tudo para ajudá-la a recomeçar a vida. Mas eu não fazia ideia que por trás daquele olhar triste havia um plano tão cruel, tão calculado, que mudaria minha vida para sempre. E hoje, eu preciso te contar como a maior prova de amor e compaixão que já dei virou a maior traição que eu poderia imaginar. Oi, meu nome é Helena, eu tenho 42 anos. Antes de começar essa história, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e me contar aí nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minhas histórias chegam. Agora, se prepare, porque o que eu vou te contar hoje é algo que até hoje me causa um aperto no peito. É sobre a maior traição que já vivi, e ela veio de onde eu menos esperava. A primeira vez que eu vi Mariana depois da tragédia, meu coração doeu junto com o dela. Ela tinha acabado de perder o marido num acidente de carro. Quando chegou à minha casa, os olhos estavam inchados de tanto chorar, a voz embargada, as mãos trêmulas. Era minha prima, mas sempre fomos muito mais do que família distante. Crescemos juntas, dividimos segredos, rimos e choramos lado a lado. Naquele momento, eu só conseguia pensar em uma coisa: ela precisa de mim, e eu nunca vou deixá-la sozinha. Mariana se jogou nos meus braços, soluçando como uma criança. Eu prometi que ela teria um lar, comida, carinho, tudo o que precisasse para se reerguer. A dor dela parecia a minha. Eu sentia que estava fazendo certo, que era meu dever estender a mão para alguém que eu considerava como irmã. Nos primeiros dias, tentei encher a casa de calor humano. Fiz suas comidas favoritas, assistimos filmes até tarde, conversamos por horas sobre a vida. Eu queria que ela sentisse que havia um porto seguro ali. Sempre repeti: Mariana, enquanto eu existir, você nunca vai passar por nada sozinha. Mas, aos poucos, algo mudou no ar. Pequenas coisas começaram a me incomodar, olhares diferentes, perguntas estranhas sobre a minha vida com meu marido, comentários que eu não sabia se eram brincadeira ou veneno disfarçado. Eu preferi ignorar, porque quem sofre uma perda assim fala coisas sem pensar, não é? Só que, no fundo, uma pontinha de alerta começou a nascer dentro de mim. Uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, mas eu não conseguia entender o que. Eu ainda acreditava que a dor dela nos uniria. Mal sabia eu que aquele seria apenas o começo do maior pesadelo da minha vida. Os primeiros dias após a chegada de Mariana foram cheios de lágrimas, abraços e palavras de consolo. Eu a tratava como uma irmã, fazia tudo para que ela se sentisse segura. Mas, pouco a pouco, um novo lado dela começou a aparecer. Um lado que eu jamais imaginei que existia. Começou com pequenos comentários. Quando meu marido, Eduardo, chegava do trabalho, ela sempre arranjava um jeito de elogiá-lo demais. Nossa, prima, que sorte a sua ter um homem assim, tão atencioso, tão trabalhador. Eu sorria, mas por dentro aquilo me incomodava. Não era o que ela dizia, mas a forma como dizia. Um olhar demorado, um sorriso que parecia ultrapassar o simples carinho familiar. Depois vieram as perguntas. Mariana queria saber de tudo sobre nós dois. Nossa rotina, nossas conversas, até os momentos íntimos. Eu tentava mudar de assunto, desconversava, mas ela insistia, como se tivesse fome por detalhes da minha vida conjugal. A cada dia, aquela sensação estranha dentro de mim crescia. Algo me dizia que a dor dela estava se transformando em algo mais sombrio. Uma noite, cheguei mais cedo do trabalho e encontrei Mariana na cozinha, conversando com Eduardo. A cena poderia ser inocente, mas havia algo no jeito que ela ria, no toque leve que deu no braço dele, que fez meu coração gelar. Eles pararam quando perceberam minha presença, trocando olhares rápidos, como se tivessem sido pegos em algo que não deviam. Eduardo fingiu naturalidade, mas eu conhecia meu marido. Havia desconforto em seu rosto. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Ela tinha acabado de perder o marido, talvez buscasse companhia, carinho, um pouco de atenção masculina. Eu não queria ser injusta com ela, não naquele momento de luto. Mas a cada dia que passava, parecia que Mariana plantava pequenas sementes de algo que eu não conseguia explicar.
e eu estava regando sem perceber. Às vezes, durante a noite, eu a ouvia andando pela casa, sussurrando algo ao telefone. Quando perguntava com quem falava, ela sempre desconversava. Outras vezes, eu percebia olhares estranhos dela para mim, como se estivesse planejando algo. Uma sensação de ser observada, testada, invadida. E, mesmo assim, eu insistia em acreditar que nada daquilo era real. Afinal, ela era minha prima, minha irmã de alma. E eu nunca imaginei que alguém da própria família pudesse estar preparando um golpe tão doloroso contra mim. Depois daquela cena estranha na cozinha, eu comecei a observar Mariana com outros olhos. Algo nela estava diferente. E não era só a dor do luto. Era um brilho estranho, quase perigoso, que eu nunca tinha visto antes. Ela já não parecia tão fragilizada como nos primeiros dias. Pelo contrário, parecia cada vez mais confiante, como se tivesse encontrado um novo propósito ali dentro da minha casa. As conversas com Eduardo se tornaram frequentes. Sempre que eu saía para trabalhar ou resolver algo na rua, sabia que os dois ficariam sozinhos. E quando eu voltava, encontrava um clima estranho, um silêncio que cortava o ar. Eduardo dizia que era impressão minha, que eu estava vendo coisa onde não existia. Mas a intuição de uma mulher não falha, e a minha gritava para eu abrir os olhos. Mariana também começou a mudar seu comportamento comigo. Antes doce, carinhosa, agradecida, ela passou a ser mais fria. Pequenas críticas surgiam do nada. Helena, você não cuida tão bem da casa quanto eu imaginava. Ou então, sabe, Eduardo é tão compreensivo, você tem sorte, viu? Sempre em um tom sutil, como se fosse inocente, mas carregado de veneno. Eu sentia que ela queria me colocar contra o meu próprio marido, ou talvez ele contra mim. Uma noite, encontrei uma mensagem estranha no celular dela, esquecida em cima do sofá. O texto dizia: as coisas estão saindo como planejado, logo será só nós dois. Meu coração disparou. Quem era aquela mensagem? Para quem ela mandou aquilo? Quando questionei, Mariana tirou o celular da minha mão rapidamente e riu nervosa. Ah, prima, é só uma amiga me dando força para seguir em frente. Eu quis acreditar, mas algo dentro de mim sabia. Aquilo não era coisa de amiga. Os dias seguintes foram um tormento. Eu comecei a perceber que Eduardo estava mais distante. As conversas entre nós diminuíram, ele parecia evitar meu olhar, e quando eu tentava falar sobre Mariana, ele se irritava, dizendo que eu estava exagerando. Parecia que ela estava virando minha própria casa contra mim, me isolando pouco a pouco. Eu comecei a perder o sono. Passava horas pensando em tudo, revendo cada detalhe desde a chegada dela. Aquela sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer me consumia, mas eu ainda não tinha provas. Só um coração despedaçado de desconfiança. Os dias se tornaram um pesadelo silencioso. Eu sentia que algo grande estava prestes a acontecer, mas nunca imaginei que seria assim. Até aquela noite. Eu cheguei mais cedo do trabalho. A casa estava em silêncio, mas havia algo estranho no ar, como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. Caminhei até a sala e ouvi risadas baixas vindas do quarto de hóspedes, onde Mariana dormia. Me aproximei, e foi então que ouvi a voz do meu próprio marido. Meu coração parou. Não consegui entrar de imediato. Eu fiquei ali, na porta entreaberta, ouvindo palavras que nunca pensei ouvir. Eduardo sussurrava coisas que antes eram ditas apenas para mim. Mariana ria, e no meio da conversa, ouvi ela dizer: logo ela vai acreditar que é a culpada de tudo, e a casa será só nossa. Senti o chão sumir sob meus pés. A dor foi tão forte que mal consegui respirar. Eu entrei no quarto de repente, sem pensar duas vezes. Os dois se assustaram, como se eu fosse a intrusa dentro da minha própria casa. A imagem deles juntos, cúmplices, vai ficar gravada na minha memória para sempre. Houve gritos, acusações, lágrimas. Eduardo tentou se explicar, dizendo que tudo foi um erro, que não sabia como chegou àquele ponto. Mariana, sem nenhuma vergonha, apenas sorriu com frieza e disse: eu só queria o que sempre foi seu, e agora quase consegui. Foi ali que eu entendi. Ela nunca quis abrigo, nunca quis carinho, nunca quis família. Desde o início, Mariana tinha um plano: destruir meu casamento, me tirar tudo, ocupar o meu lugar. A dor daquela traição não veio só de uma prima,
mas de alguém que eu tinha chamado de irmã. Naquela noite, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Expulsei os dois da minha casa. Chorei até não ter mais forças, mas prometi a mim mesma que ninguém jamais pisaria no meu coração desse jeito de novo. O que ficou foi uma cicatriz profunda, um alerta para nunca ignorar a voz do meu instinto. E hoje, eu conto essa história não para me fazer de vítima, mas para que ninguém mais passe pelo que eu passei. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir de coração, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta se já viveu ou conheceu alguém que passou por uma traição parecida. A sua interação ajuda a espalhar essas histórias e a fortalecer mulheres que já sofreram tanto por confiar demais. Obrigada por assistir, e até o próximo vídeo.